Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao assunto arte africana e falaremos um pouco sobre como essa arte chegou à Europa, certo? Que segundo alguns estudiosos, a arte africana ela foi, totalmente distorcida ou mudada, pelos europeus. Então, o primeiro registro de um objeto que foi tomado da África e levado à Europa e posteriormente considerado obra de arte, data do século XV. No fim do século XIX, grande quantidade de peças artísticas africanas foram retiradas de seus locais de origem pelos colonizadores europeus para formar, na Europa, o que ficou conhecido como gabinetes de curiosidades. Esses gabinetes exibiam elementos da flora, fauna e também objetos de arte de diversas regiões do continente africano, que na verdade foram coletados de acordo com o gosto pessoal de quem os escolheu, sem a preocupação de entender o contexto sociocultural e o motivo de aquela peça existir. Ou seja, os europeus eles retiraram dessas regiões aí vários objetos, ou elementos da flora e da fauna africana, sem ao menos se preocupar com a cultura desses povos, sem se preocupar com o real significado para esses povos que viviam nessa região. Então, assim, muitas obras que não foram feitas para essa finalidade, como algumas estatuetas que serviam para serem enterradas em locais considerados sagrados, ficaram expostas e, por isso, os objetos perderam a conexão com a cultura a qual pertenciam. E vocês viram na aula passada que essas estatuetas eram de figura feminina, E essas imagens, pessoal, que eles criavam, essas estatuetas, elas não eram feitas, com o intuito de mostrar, de ser exibida, mas sim para pertencer a um ritual sagrado, que para aqueles povos era muito importante, certo? Então, assim, passou a ser chamado de arte africana o conjunto de objetos levados da África à Europa, que foram escolhidos segundo critérios de interesses pessoais, como gosto próprio e exotismo das peças aos olhos europeus. Mas, se os organizadores dos gabinetes de curiosidades sabiam que esses objetos foram produzidos para serem expostos, por que faziam isso? Seria um reflexo do modo de dominação europeu, que historicamente sempre optou por conhecer a região para iniciar o processo de exploração? Então, além de serem escolhidas de maneira aleatória, por acaso, a interpretação que se deu a essas obras resultou em inúmeros erros, por causa das diferenças culturais que distorceram ou que modificaram seu entendimento. E para agravar ainda mais essa situação, essa interpretação foi difundida por todo o mundo. Um exemplo dessas diferenças culturais que distorceram a interpretação da arte africana é a dualidade espírito versus matéria. Então, para os povos africanos, na época da dominação europeia, o mundo espiritual não era separado do material. Assim, uma obra de arte figurativa africana poderia reunir elementos do mundo espiritual e do mundo material. O europeu, por sua vez, não conseguia entender essa junção, pois em seu contexto sociocultural, o espiritual, que era aquilo voltado ao bom, ao belo e ao perfeito, era sempre separado do material, que era o feio, o negativo e que deveria, portanto, ser escondido. Assim, com base em seus ideais estéticos, colocavam sua arte como superior à africana. Então, com base pessoal a essa estética europeia, essa visão de mundo europeu, a arte africana ela ficou conhecida como a arte inferior ao do povo europeu, certo? Então, se não é possível interpretarmos com precisão a arte de um povo ou de uma população sem entendermos o contexto sociocultural em que ela está inserida, é preciso entender quais são os critérios de interpretação para os objetos de arte africanos. E isso só é possível se conhecermos os contextos socioculturais dos quais eles foram retirados.
para não envolvermos a questão de gosto, do que achamos bonito ou feio de acordo com os nossos padrões, o que reduz muito, né, a leitura de qualquer obra de arte. Então, em suma, pessoal, podemos dizer que a arte africana ela era vista pelos europeus como uma produção que fugia dos padrões estéticos considerados ideais, levando em conta, né, a importância que se dava pela separação do corpo e do espírito e as perfeições clássicas da forma. Assim, era vista como algo feio, exótico e muitas vezes bárbaro, né? Mas isso, né, é bom a gente enfatizar, segundo a visão do europeu, certo? E vocês viram até aqui que a arte ela é algo muito relativo, né? Pois o que é belo para mim pode não ser belo para você e assim sucessivamente, tá certo? Então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula, nós falaremos um pouco sobre as formas visuais de expressão artística africana, destacando a cerâmica, a máscara e a escultura, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau!